Muita gente ora pedindo prosperidade, faz declarações de fé, jejua, visualiza a vida dos sonhos, mas lá no fundo sente como se nada mudasse. Você já parou para se perguntar por que isso acontece? Nem sempre o problema está na intensidade da sua fé. Muitas vezes o ponto-chave está nas pessoas que você escolhe manter ao seu redor. Deus pode estar pronto para liberar algo grande sobre a sua vida, mas você insiste em caminhar com pessoas que sugam sua energia, drenam sua fé e desviam seu foco do propósito. Napoleon Hill ensinava que o ambiente humano é decisivo. Ele pode impulsionar você para o sucesso ou arrastar você para o fracasso. A sua mente é moldada, dia após dia, pelas conversas, atitudes e crenças das pessoas com quem você convive. Você quer prosperar, mas passa horas mergulhado em falas de medo, escassez e derrota. Com o tempo, o seu subconsciente é programado para esperar fracasso. Joseph Murphy lembra que o subconsciente não filtra nem discute. Ele simplesmente absorve. Se o campo em que você anda é carregado de negatividade, é esse padrão que a sua mente registra como normal. E a Bíblia, em Mateus 7,16, nos lembra: pelos frutos os conhecereis. Não se colhem uvas de espinheiros, nem figos de plantas cheias de espinhos. Da mesma forma, você não pode esperar prosperidade se insiste em se plantar em ambientes que só produzem esterilidade espiritual. Prosperar não é apenas pedir para Deus. É também obedecer ao direcionamento dele. Obedecer quando ele diz para se afastar de quem destrói sua fé e se aproximar de quem fortalece. A prosperidade é fruto de obediência. Obediência à fé, ao propósito e às escolhas de convivência. Esta mensagem é um convite para você abrir os olhos espirituais. Ao longo dela, você vai reconhecer quem drena sua energia, quem sabota sua caminhada de forma sutil, porque até pessoas boas podem limitar você, e com quem Deus quer que você caminhe para prosperar de verdade. Muitas pessoas perguntam: por que, mesmo orando, estudando e tentando manter a fé, eu continuo sentindo um peso na alma? É como se a energia vital estivesse sendo puxada para fora, deixando só cansaço, medo e desânimo. Na maioria das vezes, o erro invisível está na convivência. Você passa os dias cercado de queixas, críticas, zombarias e murmuração. E a Bíblia já alertou: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é apenas uma lição moral. É um princípio espiritual e também prático. As companhias que você mantém têm poder de moldar sua mente e até sua fé. Napoleon Hill dizia que a energia dos pensamentos é contagiosa. Se você convive diariamente com pessoas que só falam de problemas, essa vibração começa a penetrar, pouco a pouco, na sua mente. O resultado é a queda do seu nível de fé e motivação. Mesmo querendo acreditar em prosperidade, a frequência do grupo em que você está acaba sendo mais forte do que a sua vontade. Joseph Murphy explica que o subconsciente não distingue brincadeira, exagero ou realidade. Se você ouve o tempo todo frases como "nada dá certo", "a vida é difícil", "ninguém prospera nesse país", a sua mente mais profunda recebe essas frases como comandos. Com o tempo, a sua vida começa a refletir essas crenças, porque o subconsciente trabalha como um servo fiel, materializando aquilo que recebe repetidamente. Imagine uma esponja. Não importa o quanto esteja limpa. Se for colocada dentro de água suja, ela vai absorver a sujeira. Assim também é a sua mente. Você pode começar o dia em oração, cheio de fé, mas se passa as horas seguintes imerso em murmuração e críticas, sua fé vai sendo contaminada. Muita gente vive essa realidade e sente que não tem escolha. No trabalho, está cercada de pessoas negativas. Em casa, convive com familiares que só falam de dificuldades. Até nas rodas sociais, o assunto gira em torno de crises, problemas e desastres. Isso provoca a sensação de estar lutando sozinho, tentando remar contra uma maré de pessimismo. Mas você não está sozinho nessa batalha. Esse desconforto é justamente um alerta divino, um chamado
para reconhecer a fonte da drenagem espiritual e escolher com sabedoria quem tem acesso à sua mente e ao seu coração. Napoleon Hill comparava a mente humana a um rádio transmissor e receptor. Você emite frequências através dos pensamentos, mas também capta frequências do ambiente. Se você está cercado de pessoas que vibram em baixa frequência, inevitavelmente sua sintonia é alterada. É por isso que tantas pessoas perdem a motivação, mesmo depois de ouvir uma palavra de fé. Não é que a palavra não funcione, é que o ambiente em que elas vivem neutraliza o efeito. A prática aqui é clara. Comece a reduzir o tempo com quem só fala de problema e aumente o tempo com quem fala de soluções, fé e possibilidades. Não significa abandonar vínculos, mas escolher com mais consciência como gastar seu tempo e sua energia. Durante uma semana, observe suas conversas. Perceba quantas foram sobre queixas e quantas foram sobre soluções. Depois, perceba como você se sente após falar com cada pessoa. Mais forte ou mais fraco? Mais leve ou mais pesado? Aos poucos, decida investir mais tempo em ambientes onde sua fé é fortalecida. Você não precisa cortar todos os laços de uma vez, mas pode aprender a proteger seu campo espiritual. Se alguém começa a reclamar, tente redirecionar a conversa. Se não for possível, reduza o tempo de exposição. Lembre-se, se as vozes ao seu redor são de escassez, crítica e medo, sua mente enfraquece. Se as vozes são de fé, coragem e esperança, sua mente floresce. Pense na imagem do carvão em brasa. Se você colocar um carvão aceso no meio de carvões frios, ele logo perde a chama. Mas se o colocar junto de outros carvões acesos, o fogo aumenta. Assim também é a sua alma. Ela precisa estar cercada de quem aquece, e não de quem apaga. Guarde esta frase dentro de você. Eu escolho proteger minha energia e caminhar ao lado de quem fortalece a minha fé. Repita sempre que sentir que as vozes ao seu redor estão drenando sua vitalidade. Essa escolha, feita todos os dias, é um ato de fé e obediência. Prosperar segundo a ordem divina não é apenas orar pedindo bênçãos, mas também obedecer ao chamado de afastar-se das más companhias e aproximar-se de quem edifica. Nem sempre aqueles que mais prejudicam sua prosperidade são os que se levantam contra você de forma aberta. Muitas vezes o perigo vem de maneira sutil, disfarçado de cuidado, amizade ou carinho. São pessoas que não dizem claramente que você vai fracassar, mas que em cada passo seu lançam pequenas sementes de dúvida e medo. Napoleon Hill chamava a atenção para esses inimigos camuflados. Eles não atacam de frente, usam questionamentos mascarados. Frases como: será que isso vai dar certo mesmo? Você não acha que está arriscando demais? Eu só não quero ver você se decepcionar. Parecem preocupações legítimas, mas funcionam como gotas de veneno lançadas no seu subconsciente. Joseph Murphy lembra que o subconsciente aceita como realidade aquilo que é repetido com frequência ou emoção. Então, cada vez que alguém planta frases de medo e descrença, sua mente inconsciente registra aquilo como uma verdade silenciosa. E com o passar do tempo, essa verdade se manifesta em insegurança, bloqueios e fracassos repetidos. A armadilha é que esses sabotadores sutis não aparecem como inimigos declarados. Muitas vezes são pessoas próximas, amigos antigos, familiares, colegas de trabalho que, na cabeça deles, estão cuidando de você, mas na prática, estão corroendo sua fé. Eles são como cupins em uma casa. Não derrubam a estrutura de uma vez, mas destroem por dentro, em silêncio. Por fora, parece tudo bem. Quando você percebe, a base já foi comprometida. Assim também acontece com a sua fé. Quando você se dá conta, já está com medo de sonhar, já parou de falar dos seus projetos, já está duvidando de si mesmo. Quantas pessoas deixaram de empreender, de estudar, de se casar, de mudar de cidade apenas porque deram ouvidos a frases ditas em tom de prudência?
Essa é uma dor real. Não faltava capacidade, não faltava propósito, não faltava fé. Faltou coragem para silenciar as vozes que repetiam: "Você não vai conseguir." Napoleon Hill dizia que a fé precisa ser protegida como uma chama diante do vento. O vento não precisa ser forte para apagar uma chama pequena. Basta uma corrente leve. Assim são os sabotadores sutis. Não gritam, não confrontam, apenas sopram dúvida suficiente para apagar sua chama. Como identificar esses sabotadores na sua vida? O primeiro passo é observar o impacto emocional de cada conversa. Pergunte a si mesmo: depois de falar com essa pessoa, eu me sinto mais forte ou mais fraco? Mais corajoso ou mais temeroso? Quem fortalece sua fé sopra vida nos seus sonhos. Quem enfraquece planta medo no seu coração. O segundo passo é reparar no padrão de linguagem. Pessoas que acreditam em você dizem: "Eu sei que você pode. Confia, vai em frente. Deus é contigo." Já os sabotadores sutis, mesmo sorrindo, preferem frases como: "Isso é difícil demais. Acho que você não está preparado. Já viu quantos fracassaram tentando isso? Agora, faça um exercício. Pegue papel e caneta e escreva as frases desanimadoras que você mais escuta. Depois, para cada uma delas, crie uma afirmação de fé e coragem. Se alguém disse: "Você não vai conseguir", você reescreve: "Com Deus tudo é possível na minha vida." Se alguém falou: "Isso é arriscado demais", você declara: "Minha fé me protege e me guia em cada passo." Se alguém afirma: "Já é tarde para você", você responde: "Todo dia é um recomeço, e a minha hora é agora." Isso é reprogramação mental. Cada vez que você lê essas novas frases, você troca a semente de dúvida por uma semente de fé. E aquilo que você rega é aquilo que cresce. Entenda também: afastar-se dos sabotadores sutis não é ser ingrato. Você pode continuar amando essas pessoas, mas não precisa entregar a elas o poder de definir seus limites. Pode ouvir sem absorver. Pode conviver sem deixar que as palavras delas entrem no seu coração. Imagine que sua fé é um fogo aceso e que você carrega um escudo. Cada vez que alguém sopra dúvida, você ergue esse escudo e decide: "Essas palavras não me pertencem." Assim, você protege sua chama até que ela seja grande o suficiente para não ser apagada facilmente. Use como declaração: "Eu não aceito palavras de medo. Eu só acolho palavras de fé." Repita sempre que perceber alguém tentando plantar dúvida em você. Com o tempo, o seu subconsciente aprende a rejeitar sementes de medo e a florescer apenas com sementes de confiança. Muita gente imagina que os inimigos da prosperidade são sempre pessoas negativas, invejosas ou declaradamente contra. Mas existe uma verdade contraintuitiva. Até pessoas boas, queridas e bem-intencionadas podem estar bloqueando o seu avanço. Esse é um desafio espiritual profundo, porque envolve amor, lealdade e vínculos fortes. São familiares que querem te proteger dos riscos, amigos que desejam poupar você da decepção, colegas que acreditam estar sendo realistas. Eles não querem o seu mal, mas suas palavras cheias de medo e limitação podem travar sua caminhada. Napoleon Hill escreveu que a falta de fé nos outros é reflexo da falta de fé em si mesmo. Muitas vezes, quem tenta limitar seus sonhos não está enxergando o quanto você é capaz. Está apenas projetando sobre você o próprio medo de falhar. Não é fácil reconhecer que pessoas que você ama podem estar travando você. Você pode sentir culpa, medo de parecer ingrato, receio de se afastar. Muita gente vive exatamente esse dilema. Sabe que sua visão está sendo minada por gente próxima, mas não sabe como agir sem ferir esses laços. Joseph Murphy lembra que o subconsciente é programado pelas vozes que escutamos repetidamente. Então, mesmo quando o conselho vem de alguém que você ama, se estiver impregnado de medo, ele entra na sua mente como verdade.
E com o tempo você começa a viver de acordo com essa limitação, achando que está sendo prudente, quando na verdade está sendo paralisado. Pense numa jovem que deseja empreender. Ela tem uma ideia boa, energia e fé. Mas seus pais, com medo de que ela se frustre, repetem: "Filha, isso é arriscado demais, procura algo seguro." Por amor, ela cede. Anos se passam, o sonho fica adormecido, e um dia ela percebe: "Meus pais queriam o meu bem, mas o medo deles se tornou a prisão da minha vida." Isso acontece com estudos, com casamentos, com mudanças, com novos projetos. A metáfora do aquário explica bem. Um peixe só cresce até o limite do aquário. Se o aquário é pequeno, ele permanece pequeno. Se é colocado em águas maiores, ele cresce. Assim é com você. Se você convive apenas com quem escolheu aquários pequenos, inconscientemente você limita o seu próprio crescimento, mesmo tendo potencial para muito mais. Não se trata de cortar laços ou abandonar pessoas queridas. O que Deus pede é discernimento. É entender de onde vem cada palavra que você recebe. Se nasce da fé, fortalece. Se nasce do medo, ainda que venha cheio de amor, limita. Comece a se perguntar: essa palavra nasceu da fé ou do medo? Quando você perceber que algo vem do medo, não precisa rejeitar a pessoa. Você pode agradecer, honrar, mas por dentro, decidir: eu não vou permitir que esse medo entre no meu coração. Use como frase de proteção: eu recebo apenas palavras de fé. Todo conselho baseado no medo não tem poder sobre mim. Assim, você protege seu subconsciente e impede que a limitação do outro se torne a sua. Prosperidade exige coragem para romper círculos apertados. O amor verdadeiro não deve se tornar prisão. Você pode continuar amando sua família e seus amigos, mas também deve abrir espaço para novos círculos que expandam sua fé e seu potencial. Muitas histórias de líderes e empreendedores mostram isso. Eles só começaram a prosperar quando buscaram novos ambientes. Grupos de estudo, redes de negócios, círculos de oração, mentorias. Eles não abandonaram suas origens, mas entenderam que, para crescer, precisavam de novos ares. A Bíblia confirma esse princípio. Abraão só viveu a promessa de prosperidade quando obedeceu ao chamado de Deus: sair da terra, da parentela e da casa do pai e ir para a terra que Deus mostraria. Não foi apenas uma mudança de lugar. Foi uma mudança de círculo, de mentalidade, de ambiente espiritual. Não se trata de desprezar quem você ama, mas de obedecer ao chamado de Deus para crescer. Às vezes, a maior prova de amor que você pode dar é prosperar, e depois voltar para mostrar com a própria vida que a realidade pode ser maior do que todos imaginavam. Por isso, não se culpe ao perceber que até pessoas boas podem estar bloqueando sua prosperidade. Esse discernimento é um sinal de amadurecimento espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: honre quem você ama, mas não deixe que o medo deles roube a fé que eu plantei em você. Depois de tudo isso, vem uma pergunta importante: com quem Deus quer que você caminhe para prosperar? Não basta se afastar de quem drena, sabota ou limita. Deus não só orienta você a sair de ambientes que minam sua fé, Ele também te convida a se aproximar daqueles que fortalecem sua visão e sustentam sua caminhada. A prosperidade não nasce no isolamento. Desde os tempos bíblicos aprendemos que o ser humano é moldado pela qualidade de suas alianças. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que para prosperar, você precisa de pessoas ao seu lado que sejam como lâminas afiadas, que tragam clareza, correção, força e inspiração. Napoleon Hill, falando sobre o princípio do mastermind, afirmou que quando duas ou mais mentes se unem em harmonia por um propósito comum, uma nova força é criada. Essa energia coletiva é maior do que a soma dos indivíduos. Ele mostrou que ninguém alcança prosperidade duradoura sozinho. Quem são essas pessoas que Deus quer ao seu lado? São aqueles que fortalecem sua fé,
que não riem dos seus sonhos, que dizem: eu acredito em você. Deus é contigo. Vamos orar por isso. A presença deles é como água viva que refresca e nutre sua alma. São também os que compartilham visão. Eles não se conformam com a estagnação, querem construir, avançar, transformar. Ao lado deles, pensar grande deixa de ser loucura e passa a ser natural. E são os que trazem coragem. Pessoas que não fogem da luta. Quando você sente medo, elas lembram quem você é, de onde Deus já te tirou e para onde Ele está te levando. Com elas, sua chama não se apaga, porque sempre há alguém soprando fé ao seu lado. Até a ciência aponta nessa direção. Estudos mostram que hábitos de saúde, nível de renda e até expectativa de vida são influenciados pelo círculo mais próximo de convivência. Isso significa que, se você deseja prosperidade, precisa conscientemente se aproximar de quem já vive ou busca com intensidade o mesmo caminho. Muitos empreendedores relatam que sua vida mudou quando entraram em grupos de mentoria. Antes conviviam com pessoas que diziam que empreender era arriscado demais. Quando passaram a caminhar com líderes que acreditavam em expansão, descobriram que prosperidade não era utopia, mas fruto de visão compartilhada. A metáfora da brasa se encaixa perfeitamente aqui. Um pedaço de carvão isolado logo perde o fogo. Mas, quando colocado junto de outras brasas acesas, sua chama cresce novamente. Assim é a sua fé. Quando você se conecta a outros que creem, sua chama se multiplica. Deus quer você perto de pessoas que sejam como brasas acesas. Sozinho, seu fogo pode se enfraquecer. Junto de outros, sua fé se torna inextinguível. Comece então a criar um círculo espiritual de prosperidade. Escolha pelo menos 3 pessoas que compartilham da sua fé, do seu propósito e da sua coragem. Pessoas que não apenas falam de problemas, mas que reservam tempo para orar, estudar, sonhar e agir com você. Esse círculo pode ser formado por amigos de fé, colegas de estudo, mentores ou irmãos espirituais. O importante é que exista uma troca contínua de fortalecimento. Reserve encontros, ainda que breves, para alinhar sonhos, compartilhar vitórias e sustentar uns aos outros em oração. Lembre-se da promessa: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Cristo, Ele se faz presente. A presença de Deus se manifesta com ainda mais intensidade quando nos unimos em fé. Use esta frase como direção interna. Eu escolho caminhar com aqueles que afiam a minha fé, expandem a minha visão e fortalecem a minha coragem. Repita sempre que precisar discernir quem deve estar ao seu lado. A verdade é que muitos não fracassam por falta de talento ou de fé, mas por estarem cercados pelas pessoas erradas. Obedecer ao comando divino de afastar-se de quem destrói e aproximar-se de quem edifica é um dos segredos mais práticos e espirituais para viver prosperidade. Prosperar não é apenas acumular riquezas, é viver em paz, saúde, abundância e propósito. E tudo isso é fortalecido ou enfraquecido pelas vozes que caminham com você. Ao longo desta mensagem, vimos que a prosperidade não depende só de esforço individual ou de oração isolada. Ela exige discernimento espiritual e obediência ao comando divino. Escolher com cuidado quem tem acesso à sua mente e ao seu coração. Estudos modernos mostram que o ambiente pode moldar até a expressão dos nossos genes. Isso significa que não apenas seu corpo, mas também sua mente e espírito são influenciados diretamente pelas pessoas com quem você convive. Ambientes tóxicos ativam estresse, insegurança e limitação. Ambientes de fé e coragem ativam expansão, criatividade e prosperidade. Sua imaginação, que é a semente de toda a criação, floresce plenamente quando você está cercado de pessoas que confirmam sua visão. Se você compartilha seus sonhos com quem apaga sua fé, a imagem mental se enfraquece. Mas quando você está rodeado de pessoas que alimentam sua confiança, a imagem se fortalece até se manifestar na realidade. Por isso,
Prosperar é obedecer. Obedecer à voz de Deus que diz: afaste-se de quem apaga a sua luz e caminhe com quem alimenta a sua fé. Não se trata apenas de deixar para trás quem drena, mas de buscar intencionalmente quem o eleva, quem sopra vida nos seus sonhos, quem lembra você de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. A semente da prosperidade já foi plantada dentro de você. Mas, assim como uma semente depende do solo, da água e do sol, sua prosperidade depende do ambiente humano e espiritual em que você se coloca. Se o solo for de dúvida, a semente morre. Se for de fé, ela floresce. Guarde esta frase como guia para a sua vida. A ordem divina é clara. Eu me afasto de quem apaga a minha luz e caminho com quem alimenta a minha fé, porque a minha prosperidade depende disso. Deus já plantou em você a semente da abundância. Agora a escolha está nas suas mãos. Com quem você vai caminhar todos os dias, regando essa semente até que ela floresça em vitória?